irmãos. Hoje não vai ser um culto do John Lennon. Pode fechar. Mas a música, ela expressa um desejo muito forte no coração dele. Ele canta algumas coisas e a gente pode perceber que, apesar dessa música ser dos anos 70 e John Lennon ter sido assassinado em 1980, como que todo mundo aqui conhece, sabe e vê o legado que, de certa forma, ele deixou. Essa música, ela vai falar algumas coisas que talvez te passe desapercebido. Ele vai dizer que nós deveríamos imaginar um lugar, uma terra, que não haja um paraíso, que aquela pessoa, um sonhador, deseja muito um lugar que vai ter amizade de todas as pessoas, que todo mundo vai viver fraternamente, que as coisas vão dar tudo certo, que vai ser tudo bom. E é um lugar que você pode aproveitar, que não vai ter religiões nesse lugar. Imagine se você viver. Então ele coloca, de certa forma, a responsabilidade de tudo isso que o mundo está passando também na conta das religiões. Mas eu não concordo com o apelo do John Lennon, mas eu não posso deixar de levar em conta o sonho que ele teve, porque eu acredito que é o sonho que todo ser humano tem. Todos nós temos um desejo de voltar para casa. Todos nós temos um desejo lá no fundo de viver aquilo maior que Deus criou para a gente viver. Nós não fomos criados para viver num mundo decaído da forma que vivemos. Nós fomos criados para uma total comunhão e identidade com o nosso Criador. Mas é certo que o que ele está dizendo importa muito para nós. Porque isso que ele está dizendo é o que muitas vezes a maioria das pessoas está dizendo, que talvez remover as religiões, inclusive o cristianismo que conviveu pacificamente com o apartheid na África do Sul e não fez nada e não foi relevante naquela situação. O cristianismo, alguma manifestação da cristandade também, que conviveu pacificamente com o regime nazista e não fez nada, não foi nada relevante naquilo, em acabar com as guerras, em acabar com o sofrimento. O cristianismo que se adapta àquela cultura, àquilo que está ao seu redor. Não despreze, irmãos, o sonho dele. No sonho dele tem uma outra característica muito interessante, que ele vai dizer assim: venha, ajunte-se ao meu movimento, ajunte-se a uma grande família, um grande número de pessoas, como uma marcha, como um movimento que vai, então, através dessa cultura, criar uma nova cultura aqui no mundo, vivendo aquilo que todos nós desejamos. Todos nós sabemos aqui que isso não aconteceu. E muito pelo contrário, o movimento que surgiu disso foi um movimento que aqueles da vida, aquela vida louca, vida solta, dos hippies, sem compromisso e tal, esses hippies na frente eles viraram os yuppies, que foram os caras que lutaram mais e depois trabalharam pela desigualdade que há no mundo hoje, por esse capitalismo selvagem que há no mundo. São essa geração que cantou essa música. Ela não conseguiu levar a cabo o sonho do John Lennon de paz, justiça e igualdade. Quem não gostaria de viver isso? No fundo, quem não deseja isso aqui? Viver num ambiente de total paz, harmonia com o seu semelhante, de não haja problemas, que não hajam guerras, que não haja... Quem é? Irmãos, mais uma coisa eu preciso esclarecer para você nessa noite. A igreja cristã, o cristianismo verdadeiro, não é inimigo desse sonho. O cristianismo verdadeiro é, na verdade, a realização desse sonho na terra. E para isso, nós vamos ver hoje alguns olhares que nós precisamos ter na nossa história, olhar para trás e olhar onde a igreja perdeu a sua identidade, de não ter essa relevância, de ser a conquistadora desse sonho, de então ser inimiga do sonho, de olhar para frente e ver realmente o que é essa missão de Deus, como que ela se realiza, mas principalmente olharmos para fora e vermos os sonhos de Deus. O que nós precisamos mudar
para que realmente nós alcancemos uma relevância de sermos os portadores do sonho que a terra tanto deseja. Por isso nós vamos abrir a palavra do Senhor em Josué no capítulo 6, e nós vamos ver um texto muitíssimo conhecido, talvez dos mais conhecidos da Bíblia, que é a conquista de Jericó. Mas ela vai servir aqui como um exemplo muito assim emblemático de conquista, mas não nos moldes que talvez você esteja imaginando. Nós queremos ver essa conquista que Deus está fazendo. Vamos ver primeiramente do 1 ao 16, e como esse texto ele não tem assim uma leitura muito cronológica, nós vamos, depois eu te guio para a gente ir fazendo esse primeiro ponto, que é o ponto que nós vamos falar de resgatar a identidade verdadeira do que é a Igreja de Cristo, a intenção de Deus para isso. Vamos ver a partir do versículo 1 ao 16 inicialmente. Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Vós rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, contornando-a uma vez por dia. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que ao som prolongado da trombeta, quando ouvirdes este som, todo o povo dará um brado alto. Então o muro da cidade cairá rente ao chão, e o povo avançará, cada um para o lugar que estiver à sua frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: prossegui e rodeai a cidade, os homens armados marcharão adiante da arca do Senhor. Quando Josué disse isso ao povo, os 7 sacerdotes prosseguiram e tocaram as 7 trombetas que levavam consigo adiante do Senhor, e a arca da aliança do Senhor o seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia atrás da arca, as trombetas eram tocadas todo o tempo. Josué dera essa ordem ao povo: não gritareis, nem levantareis a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser: gritai, então gritarei. Assim eles fizeram. A arca do Senhor rodeara a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no acampamento e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. As trombetas eram tocadas todo o tempo. Eles rodearam a cidade uma vez no 2º dia e voltaram ao acampamento. Assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, levantaram-se bem de madrugada, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam-na 7 vezes. E quando os sacerdotes pela 7ª vez tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Agora passa lá para o 20. Então o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado, e o muro caiu rente ao chão, e o povo avançou para a cidade, cada um para o lugar que estava à sua frente, e eles tomaram a cidade, e destruíram totalmente ao fio da espada tudo quanto havia na cidade: homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Bom, irmãos, se você ficar aqui no início, depois nós vamos ler mais, mas se você ficar aqui no início, você vai perceber que o anjo do Senhor, aquele anjo lá que falou para ele tirar as sandálias, vai continuar o diálogo com Josué. Eles vão então conversar sobre como vai acontecer. Ele vai dar todas as instruções de como que Josué deveria fazer. O anjo do Senhor, ele vai instruir, e ele vai dar assim instruções assim, muito características, até mesmo que não tem nada a ver com uma invasão de guerra. Ele vai dizer para ele alguns detalhes, mas o detalhe que eu queria falar com você é que, em primeiro lugar, como Jericó estava.
Os homens estavam lá dentro com seus corações fechados, a cidade fechada, não entrava nada, não saía nada, eles derretendo de medo. E então eles não se abrem para o novo, eles não se abrem para aquilo que estava acontecendo. E ele então vai dizer: olha, você vai conquistar essa cidade. O Senhor dizia para ele: vai ser como uma procissão. Você vai colocar a arca, irão homens à frente, irão homens atrás. Os sacerdotes terão 7 trombetas, vão tocar as trombetas, vão dar tais voltas e vão rodar e vão fazer assim, assim como vocês viram muito bem os detalhes. Deus ali no meio, através da arca, a sua presença, mas o povo obedecendo fielmente, a hora de gritar, a hora de falar, a hora de calar. Agora imagine, irmãos, imagine que você é uma cidade que está prestes a ser invadida, a guerra está começando, e você está lá de cima de uma muralha impenetrável, e o povo morrendo de medo, mas você começa a ver um povo então fazendo uma procissão e tocando trombeta, e dando volta ali uma vez, e vai para o acampamento. No outro dia, esses malucos, você fica lá de cima, esses doidos, voltando aqui, e tocando essa trombeta. Que povo doido é esse? Que coisa maluca é essa? Mas o que o texto vai dizer é que o povo vai no último dia, vai dar as 7 voltas, e no final vai gritar, e as trombetas vão tocar, e no final de todas as coisas, assim como ele prometeu, na hora que eles gritam, a muralha esfarinha, ela cai, com algumas exceções. Tudo é varrido do mapa naquele lugar, tudo é destruído naquele lugar, tudo é acabado e é banido do mapa, toda a história de Jericó, porque ela vai para o chão. E no final do texto, nós não lemos, vai dizer até uma maldição, que eles não deveriam reconstruir essa cidade. Para nós, para a nossa cultura hoje, é muito difícil a gente às vezes aceitar um Deus causando tamanha destruição, um Deus fazendo uma limpa total, assim, um Deus que é de amor, mas acabando com essa geração, limpando a terra. Ele está usando o seu povo para fazer uma limpa total. Irmão, mas a gente não pode esquecer isso, que está de acordo com o caráter de Deus, é que o pecado do homem, ele causa total ira de Deus. Sabe por que o pecado do homem, a queda do homem, Deus tem essa ira? E olha, não é a primeira vez que Deus está fazendo isso na Bíblia, não. Se você olhar o que aconteceu lá com a arca de Noé, se você olhar o que aconteceu lá com Sodoma e Gomorra, não é a primeira vez que Deus elimina uma geração, que Deus elimina uma parte. E aqui a presença desse guerreiro das hostes celestiais, o anjo do Senhor, dando todas essas instruções e participando, e o povo então obedecendo, como que Deus mandando, e eles de uma procissão religiosa, eles vão conquistar para Deus. Eles estão sob o comando de Deus em uma missão. Deus é que está na cena operando essa conquista. Não é o canto, não é a trombeta, não são os passos dos homens, mas é Deus que está fazendo, é o poder dele que está agindo. Deus está em missão. Desde o início, Deus está em missão. E aqui muito mais a gente vê Deus usando o seu povo, usando Israel para a sua missão. Por isso é o que eu quero dizer para você. Nós precisamos olhar para trás. Nós precisamos entender melhor quem é o Deus da missão e quem é o Israel que está indo aqui, porque nós hoje somos o Israel de Deus, assim como a palavra de Deus. Esse ideal, irmãos, de paz, de harmonia, de alegria, de completude, isso se encontra apenas numa palavra hebraica que diria o shalom. Dedi que gosta de falar, né, cumprimentar com o shalom, porque justamente é esse o desejo de Deus. E Deus, quando o homem pecou, a missão de Deus tem sido renovar todas as coisas, reconstruir todas as coisas, para que nós possamos desfrutar novamente do shalom. E Deus, ele quer destruir todas as coisas e vai renovando todas as coisas. Quero dizer, lá no Gênesis começou, e lá no Apocalipse vai terminar, em que todas as coisas estarão novamente nos seus devidos lugares, como Deus havia planejado. Deus está fazendo isso. Deus está renovando todas as coisas agora. E aqui, lá atrás,
esse momento na história, seu agente é Israel. Irmãos, imagine o que acontecia nessa cidade de Jericó. Sacrifícios humanos, sacrifícios idólatras, pegavam as suas crianças e sacrificavam aos deuses. Era um sistema totalmente fora da lei de Deus, de exploração do homem pelo homem, de exploração da terra do jeito que Deus não queria. Irmãos, todas as dimensões da existência do homem, Deus tem um shalom para nós, no relacionamento com a gente, com o próximo, com o ambiente e com Ele em primeiro lugar. Isso tudo será renovado. Israel é o agente desse Deus soberano que vai colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Irmão, você vai viver num lugar em que Deus vai te levar onde não tem mais nenhum, o pecado não terá mais nenhum poder sobre você. Esse é o desejo de todo homem. Mas a igreja de Cristo é isso também. Olha o que diz em 1 Pedro 2, capítulo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja é a executora da missão de Deus na terra. No mundo de Deus é desse jeito, Ele está conquistando, Ele está fazendo, mas o John Lennon não acredita nisso. E por que a cultura nossa, moderna, não crê mais nisso e grita isso para todo mundo ouvir, e nós ouvimos também? Porque ele tem essa coragem de dizer para Deus que a religião não precisa de Deus para isso? Por quê? Por que a solução então seria banir as religiões do mundo para que se alcançasse então a paz? Por que a cultura tem essa coragem? E onde que a igreja então perdeu a sua identidade? Onde que nós perdemos a relevância no mundo? Não é possível você olhar um grito desse e pensar: cadê a igreja? Cadê a nossa missão? Se o Deus é o mesmo, onde nós fomos parar? Onde nós perdemos a nossa identidade? Por isso nós precisamos voltar para o plano original de Deus. Nós precisamos olhar para esse momento e ver em que nós erramos. Mas eu não vou voltar tanto assim, porque a igreja não começa aqui. A igreja começa em Atos. E a igreja de Atos foi uma igreja que começou com um fervor tremendo do Espírito Santo, sendo aquele objetivo de Deus na terra, de testemunhar de Cristo. Mas a primeira coisa que eles começaram a fazer é que eles confrontaram abertamente a cultura que eles viviam. O escravo estava sentado do lado de quem era senhor, o pobre com o rico, a mulher com o homem. Naquele tempo eles dividiam todas as suas coisas, eles iam na casa, no templo, eles iam vivendo, compartilhando tudo, o que não era normal, porque cada pessoa, quem tinha muita posse, realmente tinha muita posse, e eles viviam o melhor, o suprassumo da vida cristã. E o que acontecia? Só no primeiro dia de pregação de Pedro, 3.000 se convertem, mas milhares vinham para Jesus. Milhares estavam alcançando em seus corações essa paz que somente Ele pode dar. Eu falei aqui na quinta-feira, irmãos, Jesus não escreveu um livro, Ele não deixou nada escrito para nós, porque as linhas que o mundo vai ler, onde ele vai saber que existe um Deus que está levando o mundo para isso, é em você, é nessa comunidade aqui, ó. Cristo formou uma comunidade chamada igreja, e a igreja é essa expressão, esse povo eleito, os seus discípulos que Ele ensinou, mas que agora nós somos uma expressão de que um reino está por vir. Ele já está hoje habitando em nós, e Ele se reflete em como eu vivo com você, Ele se reflete em como eu vivo com o meu semelhante, como eu vivo comigo mesmo, com o ambiente e tudo mais. É isso que a comunidade tem que ser. A pergunta que eu quero é se nós vivemos essa identidade daquilo que nós temos que ser, ou se a gente vive uma outra coisa, ou se a gente, talvez por algum processo que aconteceu, e eu sei qual é o processo que aconteceu. O que aconteceu foi que depois de Atos, no ano 300, quando o cristianismo já não tinha mais uma perseguição, quando passou a ser religião oficial, ele não tinha mais a necessidade de conversão,
ele foi caindo. Quando foi chegando no tempo, um pouco antes do iluminismo, né, da Idade Média, depois do final da Idade Média, que a igreja se envolveu em guerras santas, muitas pessoas morrendo em nome do cristianismo, eles então impuseram que tudo será pela razão a partir de agora, e tudo que é válido só vem através do pensamento do homem, e se estabeleceu o humanismo. E a igreja, sabe o que a igreja fez? Se ajoelhou, se limitou a ser apenas um lugar de encontro, em que trata de problemas apenas do coração, da alma, do espírito, e não se envolve com o papel que ela sempre teve, que é de ser essa influência cósmica de um Deus cósmico, de um Deus maior, e que está totalmente envolvido com o governo de todas as coisas são dele, e a igreja perdeu a identidade, porque perdeu essa visão de qual é a sua missão. Sua missão é cósmica, ela é orientada por um guerreiro cósmico, que é Jesus Cristo, que vai voltar. Mas a gente perdeu completamente essa influência no mundo. Tem algo errado que a gente precisa resgatar aqui nessa noite. E eu vou dizer para você, se esses movimentos todos humanistas, de razão, outras teorias humanas, ele é extremamente pernicioso para a igreja, eu queria avisar para vocês uma coisa, e vocês nunca vão dizer que não foram avisados. O maior Deus deste mundo e o maior colocador de igreja de joelho nesse mundo se chama o Deus pagão do consumismo. E nós, com a nossa mentalidade consumista, a gente vai para a igreja também, e muitas vezes a gente chega na igreja pensando assim: quem vai pregar hoje? Ou quem vai cantar hoje? Ou será que vai estar fazendo calor? Será que eu tenho lugar para colocar meu carro? Será que vai estar chovendo? E a gente começa a se moldar pelo Deus pagão deste mundo. E no final das contas a gente tem muitos que estão por aí, que por essa irrelevância da igreja estão falando assim: eu prefiro ficar em casa, agora eu sou um desigrejado. Mas a igreja tem a sua responsabilidade. É para isso que eu quero dizer para você: a sua imagem do que é a igreja forma a sua consciência do que você é, e forma a consciência da missão que você tem. Saber que você pertence a uma igreja, que ela está dominando o universo, que ela vai levar como um elemento de restauração para todas as coisas, é muito diferente, irmãos. Cuidado com esse espírito consumista dentro da igreja. Isso é a maior perversão que vem, que Satanás tem influenciado contra as igrejas. Essa direção é a direção oposta do movimento de Deus. Em qual direção você está? O que o seu compromisso revela? Deus vai mostrar a gente aqui outra direção que a gente precisa olhar. A gente precisa ser como Ele, olhar para frente. Olha o que diz o versículo 17. A cidade, porém, com tudo que nela houver, seja anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe ficará viva, ela com todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Então, Josué 22. Então Josué disse aos 2 homens que haviam espionado a terra: entrai na casa da prostituta e tirai-a dali com tudo quanto tiver, como lhe prometestes com juramento. E os jovens espias entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus. Trouxeram todos os parentes dela e os deixaram fora do acampamento de Israel. 25. Assim Josué poupou a vida da prostituta Raabe, da família de seu pai e de todos os seus, e ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque esconderam os mensageiros que Josué havia enviado para espionar Jericó.
Primeiro ponto, a identidade da missão. Nós devemos pegar a nossa identidade com a missão de Deus. Mas no segundo, o que soluciona é engajar realmente nessa missão. É o que Deus quer. O engajamento é a resposta para a perda de sentido. Você precisa então engajar e olhar para frente, para o que Deus está querendo fazer. Esse Deus missionário, irmãos, ele está destruindo, como o Guilherme gosta de falar, destruindo sofismas. Mas aqui, destruindo todas aquelas falsidades, destruindo esses sofismas que nós vimos aqui, mas não só isso, Deus está fazendo uma limpa, mas, como eu disse, tem algumas exceções. E aqui vai ser uma exceção, que o Rio já pregou um pouco sobre isso, que foi uma coisa da pá virada que está acontecendo no mundo. A muralha toda, e eles moravam naquelas, tinham aquela muralha, mas Raab morava na muralha, ela tinha a casa em cima da muralha. E depois que tudo é varrido, que tudo é destruído, só vai sobrar uma construção. Sabe qual construção que vai sobrar? O prostíbulo. É como se Montes Claros fosse toda destruída e só vai sobrar a zona intacta. A ex-zona. Porque aquilo já não era a zona mais. Mas muitos que passaram por lá falaram assim, mas por que só? Não sabiam? Só ficou de pé a casa da prostituição. E nela estavam abrigadas Raabe e toda a sua família. No passado, irmãos, essa mulher, ela ouviu falar de um Deus que estava em ação. Ela ouviu falar de um Deus que os povos estavam se derretendo porque ele havia passado a seco no Mar Vermelho. Mas ela então ouviu que poderia ter uma oportunidade, essa mulher, que com essa sede do Shalom, ela ouviu que poderia ter uma oportunidade diferente daquilo que ela estava vivendo. E aí, quando ela ouve que aqueles espias estão lá, ela vai abrigar os espias. Esses homens estavam preparando para a conquista, mas ela não vai apenas abrigá-los, mas ela vai ter que mentir, e ela decidiu fazer isso porque ela viu esse movimento chegando até lá, de um Deus maior, e ela arrisca toda a sua vida porque ela não apenas escondeu, mas ela poderia ser morta por isso. Se ela fosse descoberta, ela teria sido morta com toda a sua casa, mas ela viu um Deus agindo no universo. E nesse momento, Deus vai revelar a sua graça. Porque a gente, claro que eu usei termos aqui para dar uma chocada em você, mas o que essa mulher arriscou estava no nível também daquilo que Deus estava fazendo, e ela respondeu a um Deus que é gracioso. Ela viu isso. Ela viu um Deus gracioso agindo no meio de um povo e arriscou, decidiu arriscar tudo que ela tinha. E sabe o que é bonito dessa história? É que, como nós vimos há 3 semanas atrás, essa mulher, ela foi salva com toda a sua casa. E ela, de prostituta, ela decide mudar de vida. E ela se casa com um israelita, ela tem filhos, netos, bisnetos, tataranetos, tataranetos. Da descendência dessa ex-prostituta, nós temos o rei Davi e nós temos o rei Jesus. Porque ela viu uma oportunidade, mas uma resposta que ela deu não foi uma resposta mais ou menos, não foi uma resposta comodista, ela simplesmente abraçou com todas as forças que ela tinha a oportunidade que ela viu. Deus está fazendo isso, irmãos. Deus está avançando sobre toda a terra também. E Ele está dizendo para todas as pessoas: junte-se a mim na reconstrução do mundo, junte-se a mim, que eu que estou consertando tudo aquilo que está fora de ordem. Sabe qual foi o sinal que foi usado, que os espias deram para que aquela casa não fosse destruída? Quem sabe aí? Um cordão escarlate. Um cordão, um fio, uma corda vermelha, que ela vai então nos dar, como se fosse assim, uma corda pendurada ali na sua janela, mostrando então esse fio. Alguns autores dizem que é um tipo de Jesus Cristo. Já lá no Velho Testamento,
1700 anos aproximadamente antes, mostrando que viria um Redentor, que ia morrer pelos nossos pecados e que iria inaugurar o seu reino aqui na terra. E que é um reino diferente, um reino de oportunidade, que ele venceu a morte, ressuscitou, mas é um reino que ele vai voltar. E ele não vai voltar para ser novamente um servo sofredor. Ele vai voltar como aquele que vai reconstruir novamente todas as coisas. E quando ele voltar, diz a palavra de Deus, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que esse Deus cósmico, Jesus Cristo, é o Senhor. Pelo amor de Deus, vamos falar direito? Jesus Cristo é o Senhor. E sabe o que muitos dizem? É que eu já ouvi alguns comentários, eu não sei se alguém pregou isso aqui, mas que esse todo joelho se dobrará. Fique de pé, Juninho. Não é que o Juninho, aquele rebelde, vai, se dobrar, não, fica de pé, agora fica de pé. Todo joelho se dobrará, é que ele vai chegar quebrando mesmo, como se fosse um policial. Você não vai dobrar não, você vai dobrar forçado. É assim que vai acontecer, porque o nosso conquistador vai estar fazendo isso aí. Agora eu te pergunto, naquele momento, onde você vai estar? De que lado que você vai estar? Você tem que pensar se realmente você, a sua vida, o seu engajamento, avalie o seu engajamento no reino de Cristo. O quanto você é engajado nessa história. Quanto isso te domina. Quanto isso domina o seu tempo. Quanto isso domina a sua mente. Quanto isso domina seus relacionamentos. Quanto isso domina seu compromisso, suas finanças, tudo. O quanto realmente as pessoas podem ver, te dá uma nota. Jesus te dá uma nota. Em que nível que você está, de 0 a 10, que Cristo vai falar assim, não, esse cara é engajado na minha missão. A oportunidade que nós temos de redenção, irmãos. Sua visão de igreja molda também seu compromisso. Deus está sendo gracioso, amoroso, misericordioso, mas tem uma resposta que nós temos que dar hoje para Ele. E olha, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar com você aqui. A gente vai para Jesus, e às vezes a gente dá um testemunho assim: quando Jesus entrou na minha história, tudo mudou. Isso é verdade, mas a perspectiva está errada. É quando eu entrei na história do universo, na história do Redentor, é quando eu entrei dentro da missão dele, é quando eu entrei no plano dele. É você que entra em algo maior. O algo maior não pode somente entrar. Claro que eu estou aqui fazendo uma mudança, não tornando uma inverdade, mas comece a ver a sua vida, não porque Cristo alcançou você parado ali, mas você é que tem que alcançar o movimento que ele está fazendo, que é muito maior, que é muito mais poderoso do que você. Então, por favor, não tente adaptar Cristo a você. Não tente achar que Ele vai se limitar a você. Ele não vai fazer isso. Você é que tem que se moldar a Ele. Afinal de contas, esse cordão vermelho custou muito caro para Jesus. Mas foi esse cordão vermelho que conectou Raabe à vontade de Deus. É isso que você quer? O cordão vermelho te conecta à missão verdadeira do Pai. Mas no terceiro momento, ele vai falar de separação. Ele vai falar dessa comunidade eleita, separada, consagrada, mas com muitos poréns e senões que eles deveriam estar assim numa restrição. Vamos ver o que é isso a partir do versículo 18. No vosso caso, dizendo para Israel: guardai-vos do anátema, para que não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátema ao acampamento de Israel, trazendo-lhe destruição. Pois toda a prata, o ouro, os objetos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. 24. A cidade, porém, e tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Somente a prata, o ouro, os objetos de bronze e de ferro foram colocados no tesouro da casa do Senhor. Irmãos, há uma ordem muito séria aqui para eles.
Os exércitos naquela época, quando eles estavam conquistando, e aqui agora eles derrubaram todas as muralhas, e eles estavam colocando fogo em tudo, Deus preservou Raabe pela sua graça, mas tem algo aqui também, que Deus vai dizer que eles não devem tocar, e não devem destruir também. Eles deveriam guardar aquelas peças de prata, de ouro, de bronze, de ferro, mas não guardar como direito de um exército que tem o direito de pegar os despojos de guerra e com isso se alegrar na vitória, exibindo os seus troféus. Não é isso, Deus não permite que eles façam isso. Deus está querendo um caminho, um jeito diferente, um caminho restrito na sua missão de renovar todas as coisas no meio do seu povo. Ele coloca uma baita de uma restrição aqui, uma condição inegociável, porque ele vai dizer, olha, isso é um anátema, nem um pedacinho, nada, isso é impuro, você não deve nem tocar, é totalmente proibido. Agora vocês imaginam por que Deus fez isso com ouro, prata e bens? Se há algo que é um ponto fraco nessa natureza humana caída que Deus está querendo reconstituir, se chama a cobiça pelas coisas, a cobiça aos bens, a cobiça a esses valores. Então, Deus quer direcionar o seu povo em missão para outras coisas. Ele está traçando um caminho estrito para o seu povo, porque a missão dele é levar uma nação para o seu descanso, para a completude total. Agora eles estão começando a guerrear, mas no final essa é a terra onde um Deus habitando ali vai dar a eles a vivência desse shalom. Mas para viver o shalom, ele faz uma coisa: ele tem uma nação eleita. Ele elege lá atrás, quando ele faz uma aliança com Abraão, ele fala, vocês agora são o meu povo, mas com uma função: vocês serão a luz para as nações, vocês são a menina dos meus olhos. Todas as famílias da terra, lá em Abraão ele vai dizer, isso é para que todas as famílias da terra sejam abençoadas, porque Deus está fazendo missões através desse povo. Só que esse povo deve obedecer, ele deve andar com essa restrição muito forte, mas como povo eles devem obedecer, mas existem coisas que eles precisam fazer lá dentro dos seus corações, e obedecer assim, olha, decidir fielmente. Deus, quando eu já disse, Deus manda calar, você cala. Deus manda falar, você fala. Deus manda não tocar, você não toca. Deus manda tocar, você toca. Porque Ele quer um povo santo, um povo que o obedece, um povo separado para um fim. Isso é eleição, fazer do jeito de Deus. Isso não é conquistar como os exércitos do mundo conquistam, irmãos. Isso é fazer diferente. Isso é fazer diferente da proposta aqui que nós ouvimos. E isso não foi bem interpretado historicamente também pelos judeus. Porque aquelas leis, aqueles procedimentos que Deus colocou para o bem do seu povo, para que eles desfrutassem da sua sabedoria aqui, da sua paz, esse povo começou a se achar melhor do que as nações que eles foram chamados para abençoar. Então eles tinham, como samaritanos, né, lá na frente, como impuros, como gentios, eles achavam que era uma religião de méritos, porque nós temos um Deus que nos escolheu, e essa eleição fez com que eles ficassem cada vez mais uma comunidade fechada e hipócrita, porque eles se achavam melhores do que os outros. Eles estavam se fechando apenas nos seus comportamentos, mas não descia para o coração. E quando a gente faz isso, na verdade, a gente vive uma vida que é seduzida pelas coisas anátemas. A gente tem uma religião exterior. A gente mostra para os outros aqui, talvez, que nós somos adaptados a essa igreja, a esse jeito de ser, mas no fundo do fundo, nós ainda adoramos os ídolos dessa cultura. Nós vivemos muito bem no meio dessa idolatria das coisas, das posses, de tudo aquilo que nos seduz. Esse é o problema. É que nós somos chamados para ser eleitos numa missão maior, mas a igreja perdeu essa
essa relevância porque se rendeu aos ídolos deste mundo. O ídolo do conforto, dos prazeres. E nós ficamos seduzidos pelo anátema, enquanto Deus nos quer para a missão de resgatar esse mundo. Avalie a sua vida nessa noite. O que está mais lá no fundo assim da sua alma que você pudesse conquistar hoje? O que você faria? Pode ser qualquer coisa. Mas isso é para você descobrir se é realmente algo que é cobiça ou é algo que é do Senhor. Qual é o seu desejo? O quanto você tem sentido à vontade nesse mundo? O quanto esse mundo não te incomoda? Você liga a televisão, está tudo bem? Você vê as conversas na faculdade, está tudo bem? Você vê os relacionamentos doentios que nós temos por aqui, está tudo bem? E você vai se adequando a essas coisas. E não vai brotando, talvez, uma indignação, que eu acredito que seja esse movimento de se conformar com essas coisas e buscar realmente algo que possa ser a solução para esse mundo. Algo que nós queremos, que eu acredito que todos nós devemos ter aqui, um sentimento de mudar esse mundo de alguma forma. Para isso que a igreja existe, para conquistar o mundo para o Senhor. Se você acha que o seu lugar não é nesse mundo, e às vezes você tem aquela vontade logo de partir, eu quero dizer que esse é o seu sentimento, tá bom. Esse é o nosso sentimento. Mas eu quero perguntar para você, quando você entra em qualquer ambiente, o quanto você incomoda? O quanto a cultura que você vive incomoda aqueles que estão ao seu redor? Eu li uma frase, irmãos, eu queria que vocês parassem um minutinho para pensar, porque eu parei um tempinho para pensar nela, que diz assim: as sociedades não se tornam secularizadas quando prescindem completamente da religião, mas quando já não são confrontadas por ela. Vou ler de novo, mudando essa palavra prescindem, tá? As sociedades não se tornam secularizadas quando dispensam completamente a religião. Acho uma coisa desnecessária. Mas quando já não são confrontadas por ela. Olha para dentro de você. As suas cobiças, as suas prioridades, os desejos que você ainda tem aqui arraigados, as coisas materiais, as coisas dos relacionamentos, os deuses os ídolos que nos fazem colocar a nossa mente, o nosso tempo. Se você quer saber quem é o seu Deus, é muito fácil. É só você ver quem você gasta mais tempo. É só ver quem você mais investe, que você mais tem interesse, que você passa mais tempo, mais dedicação. É isso aí. Nós temos vários deuses, o celular é um deles. Mas aqui, o nosso pensamento agora é que nós devemos olhar para fora. Se há um lugar que você deve olhar para entender a missão de Deus e a sua missão, é olhar para fora e olhar onde Deus quer chegar com a sua missão. Essa semana me fizeram um desafio. Até uma pergunta muito fácil de ser respondida. Só que não. Um pastor chegou para mim e perguntou assim: você quer ser um multiplicador? Eu pensei, claro que sim. É claro que eu quero ser. Eu sou pastor e eu amo, multiplicar a graça de Cristo e proclamar isso para as pessoas. Mas depois ele perguntou novamente: você quer realmente ser um multiplicador? Eu parecendo assim, Pedro, tu me amas? E eu quero fazer essa pergunta para você. Você quer realmente ser um multiplicador? Você quer sacrificar os seus falsos deuses? Você quer sacrificar o seu conforto? Você quer sacrificar o seu tempo? Você quer sacrificar o seu físico? Você quer sacrificar as suas finanças? E eu vou perguntar novamente: você quer ser um multiplicador? Você quer ter essa prioridade? Nós temos um grande motivo para fazer isso, irmãos. Porque a igreja de Cristo é essa comunidade que conquistou lá, esse exército que está conquistando com o Senhor. A igreja de Cristo
ela é liderada por Cristo. E as pessoas deste mundo, inclusive esses que seguem essas falsas culturas, eles precisam de uma liderança. Eles precisam de uma liderança, sabe para quê? Para eles voltarem para casa. As pessoas querem voltar para casa. E o único caminho que existe, nós sabemos qual que é. É a cruz de Cristo. Pessoas têm morrido, têm clamado. Agora que a pergunta que eu te faço: você está disposto a pegar pessoas pela mão e liderar elas para voltar para casa? Você está disposto a pagar esse preço? Essa é a resposta que nós temos que dar ao Senhor hoje.